Alguns países gostam uns dos outros, outros não, e alguns vão além, tendo o que é conhecido nas relações internacionais como uma relação especial. No mundo todo, existem 52 pares de países com relações especiais. Muitos estão envolvidos em mais de um. Alguns exemplos são Albânia com China, ou com Kosovo, Brasil e Portugal, Vaticano e Itália, Índia e Israel, Reino Unido e Estados Unidos, Coreia do Norte e China, ou Rússia e Sérvia. Sem contar casos curiosos como Turquia e Coreia do Sul, que veremos depois. Há também muitos outros laços próximos entre países que não se enquadram exatamente nessa categoria de política externa. Nas relações especiais, alguns têm origem em interesses estratégicos, outros em proximidade cultural ou explicações históricas. Para entender melhor, vamos analisar exemplos para aprender por que essas relações especiais existem e como começaram. Vamos começar com os dois países onde esse conceito foi criado pela primeira vez e que deram nome a esse tipo de relacionamento próximo entre dois países, o Reino Unido e os Estados Unidos. Estados Unidos e Grã-Bretanha foram inimigos por causa da Guerra da Independência, quando as 13 colônias se separaram do domínio britânico. As relações seguiram tensas até meados do século XIX e, em geral, os governos britânicos não gostavam dos governos americanos. No entanto, a opinião pública britânica percebeu uma relação especial entre os dois povos, baseada em sua língua compartilhada, migrações, religião, história em geral, seu liberalismo clássico e seu extenso comércio privado. Tropas dos dois países lutaram juntas por terem inimigos comuns, como os espanhóis. O primeiro laço forte surgiu depois, durante a Primeira Guerra Mundial, quando o primeiro-ministro britânico Ramsay MacDonald visitou os Estados Unidos em 1930, ele confirmou a relação especial ao criar um acordo naval com os Estados Unidos, em vez de renovar a antiga aliança anglo-japonesa, demonstrando como o aliado e a prioridade deles haviam mudado no Pacífico. O isolacionismo dos Estados Unidos, sua saída da Liga das Nações, a Grande Depressão e outros fatores convenceram os líderes britânicos de que não podiam confiar nos Estados Unidos. O secretário de Estado do presidente Truman, Dean Acheson, afirmou: "É claro que existia uma relação única entre Grã-Bretanha e América. Nossa língua e história em comum garantiam isso, mas isso não significava que a relação fosse afetuosa. Lutamos contra a Inglaterra tantas vezes quanto lutamos ao lado dela como aliados. Foi necessária outra guerra mundial, a segunda, na qual lutaram juntos na Europa e no Pacífico, para que a relação se consolidasse, tornando-se ainda mais firme no período pós-guerra, quando a Guerra Fria começou e a cooperação em armas nucleares foi ampliada. Entre 1939 e 1945, Churchill e Roosevelt trocaram 1.700 cartas e telegramas e se encontraram 11 vezes. A mãe de Churchill era americana, o que pode ter influenciado essa ideia dele. Ele usou o termo relação especial pela primeira vez em 1944, quando disse que tinha a convicção mais profunda de que, a menos que a Grã-Bretanha e os Estados Unidos estivessem unidos em uma relação especial, outra guerra destrutiva aconteceria. Desde então, os dois países mantêm forte cooperação militar, compartilham informações de inteligência e firmam acordos econômicos, entre outros. Isso estabeleceu o conceito de relações especiais na política externa, que outros países passaram a buscar com seus aliados. Usando a mesma lógica de ex-colônia e colonizador, existe uma relação especial entre o Brasil e Portugal. A conexão entre eles se estende por quase 5 séculos, começando em 1532, com o estabelecimento da colônia portuguesa do Brasil. O Brasil tornou-se independente por decisão de um príncipe português, sem uma guerra de independência que os separasse. Hoje, eles seguem unidos pela língua e por laços ancestrais nos brasileiros de origem portuguesa, rastreáveis há séculos. Mais de 10% dos brasileiros têm descendência direta de portugueses, e brasileiros representam 30% dos estrangeiros em Portugal, sendo o maior grupo imigrante. De acordo com uma pesquisa da BBC de 2011, 76% dos portugueses veem a influência do Brasil de forma positiva, sendo a percepção mais favorável do Brasil em qualquer país do mundo.
Sobre os da miniatura, a Albânia tem relação próxima com a China. A relação deles começa na Guerra Fria, quando a Albânia, comunista na época, não queria se alinhar nem à Iugoslávia nem à União Soviética. Então, eles olharam para a China, o outro grande país comunista, estabelecendo relações em 1949 e começando a receber assistência econômica dos chineses em 1954. Foi uma vitória. A Albânia buscou apoio fora da Europa, ficou protegida da União Soviética com outro aliado forte e a China ganhou influência na Europa. Com a cisão sino-soviética no fim dos anos 1950, União Soviética e China se afastaram, fortalecendo a parceria da China com a Albânia, apesar dos custos para eles. Em 1961, durante a Grande Fome Chinesa, a China ainda forneceu à Albânia centenas de milhares de toneladas de grãos, 250 milhões de yuans em ajuda em moeda estrangeira e 19 projetos concluídos. A ajuda diminuiu ao longo dos anos. Nos anos 70, a Albânia rompeu temporariamente com a China por considerar que o país se aproximava demais dos Estados Unidos. Hoje, a Albânia não é mais um regime comunista, chegando até a votar contra os interesses chineses na ONU às vezes, mas uma relação relativamente próxima ainda permanece. E a Albânia e o Kosovo albanês, é claro, também têm uma relação próxima. Isso porque eles são vizinhos diretos, e a maioria dos kosovares hoje é de etnia albanesa. Ambos os países e seus cidadãos se referem à sua relação como uma nação, dois estados, como destacado no popular slogan pan-albanês: somos um só. Já que estamos aqui, vamos analisar a relação especial entre Sérvia e Rússia. Além do interesse estratégico da Rússia em influenciar os Balcãs, há também a proximidade cultural, pois ambos são nações eslavas e cristãs ortodoxas. Os países estabeleceram relações diplomáticas oficiais, como o Império Russo e o Principado da Sérvia, em 1816, querendo apoiar um adversário local de seu próprio inimigo, o Império Otomano. Um fator que contribuiu para o início da Primeira Guerra Mundial foi a relação próxima entre o Reino da Sérvia e o Império Russo. Esses fatores criaram uma relação duradoura, com a Rússia buscando influência na Europa e ambos os povos ainda mantendo proximidade cultural. Também há casos curiosos e difíceis de entender de imediato, como Índia e Israel. Desde a década de 1990, Índia e o Estado de Israel mantêm uma relação abrangente nos campos econômico, militar e político. É curioso, pois inicialmente votaram contra a resolução da ONU de 1947 sobre a partilha da Palestina, mas reconheceram Israel em 1950. A colaboração aumentou gradualmente à medida que Israel se tornou um aliado fundamental da Índia em meio aos conflitos entre Índia e Paquistão no final do século XX, fornecendo armas, munições e inteligência. Em 2022, a Índia era o maior cliente de Israel na compra de equipamentos militares, com 42% de todas as exportações de armas israelenses destinadas à Índia. A estratégia de Israel, ao apoiar fortemente a Índia, criou uma relação especial entre ambos até hoje. Turquia e Coreia do Sul também parecem uma combinação incomum à primeira vista. Eles são tão distantes um do outro e nenhum dos dois é uma potência mundial querendo comprar influência em outra região. E, curiosamente, essa relação também remonta a muito tempo na história. O contato inicial pode, na verdade, ser rastreado até a antiguidade, quando os Göktürks, o primeiro kanato turco, apoiaram o antigo Goguryeo, um reino coreano, durante sua expansão e também os ajudaram contra as forças chinesas da dinastia Tang. Como ambos eram ameaçados pelos chineses, eles formaram uma aliança política, econômica e militar. Mais tarde, usando a antiga ajuda como referência, os turcos novamente auxiliaram os sul-coreanos após a formação da Coreia do Sul, depois da Segunda Guerra Mundial, enviando à Brigada Turca, uma força de 15 mil soldados, que apoiou os sul-coreanos contra norte-coreanos e chineses na Guerra da Coreia. As tropas turcas deixaram a Coreia nos anos 1970, mudando o foco da relação entre os países da área militar para a economia e o comércio, mas mantendo a proximidade. Algumas relações especiais são simples, como a Itália e o Vaticano, já que o Vaticano fica dentro da Itália e exige uma relação especial. Além disso, a Itália se formou a partir de todos os estados italianos independentes,
conquistando também parte dos então extensos estados papais. Isso tornou as relações iniciais negativas, mas impulsionou uma colaboração próxima. Quando o reino da Itália conquistou suas terras e capturou Roma, o papado ficou sitiado até aceitar a Lei das Garantias, que definiu o status soberano do Vaticano. Foi somente sob o Papa Pio XI que o Tratado de Latrão foi assinado, estabelecendo o Estado da Cidade do Vaticano, permitindo maior autonomia papal e garantindo ao Vaticano uma compensação financeira da Itália pela perda dos estados papais. França e Mônaco possuem relação similar, pois Mônaco também é um microestado. Mônaco conquistou a independência da França em 1419 e assinou uma aliança perpétua. Durante a Primeira Guerra Mundial, a relação deles se fortaleceu com um tratado que colocou Mônaco sob proteção limitada da França e confirmou o vínculo especial. Esse relacionamento permanece com o governo francês responsável pela defesa de Mônaco, enquanto regiões vizinhas da França aproveitam a prosperidade financeira do Principado. Alguns afirmam que também é usado como paraíso fiscal, ou China e Coreia do Norte. A proximidade deles vem da resistência à ocupação japonesa, da ajuda coreana na Guerra Civil Chinesa e do apoio chinês à Coreia do Norte na Guerra da Coreia. Desde então, eles cooperam de perto. Desde a queda da União Soviética, muitos dizem que a Rússia se afastou de ajudar a Coreia do Norte, tornando a China seu principal e quase único aliado. Ela financia e ajuda militarmente a Coreia do Norte para manter refugiados fora da China e ter um aliado contra a Coreia do Sul e Japão, aliados dos Estados Unidos. Muitos outros pares de países com relações especiais existem, a maioria resultante da proximidade geográfica entre vizinhos e da proximidade cultural entre antigos colonizadores e ex-colônias, ou entre uma grande potência mundial e um país regional, onde influência é trocada por ajuda. Então, acredito que esses exemplos que vimos aqui permitem entender a ideia geral do conceito. Esses são alguns países do mundo que possuem o que se chama na política externa de relações especiais. Entender como o conceito surgiu inicialmente com a relação realmente próxima e especial entre os Estados Unidos e o Reino Unido e como depois se expandiu para outras relações de proximidade e aliança entre outros países do mundo. O que você acha desse tema? Você conhece outro país com relação especial que não está na lista oficial? Ou sabe algum detalhe extra dos que citei no vídeo? Conte nos comentários. Obrigado por assistir, inscreva-se se quiser e até a próxima para mais conhecimento geral.